Oi, turma, tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês que estão assistindo essa aula. Hoje com uma dinâmica um pouquinho diferente, então, do que a gente estava habituado, que era aquela presença em sala de aula, mas ainda assim vamos continuar nos encontrando, mesmo que virtualmente. A aula de hoje, então, eu vou dar um tempinho, vocês peguem uma aguinha para tomar, querem pegar um chimarrão só para vocês querem ir no banheiro e pegar o Código Civil, então podem abrir ele ou direto no VAD, ou abram ele no site do Planalto para que vocês acompanhem e também já coloquem junto com vocês o material de apoio que já foi disponibilizado para que a gente possa seguir a nossa aula de onde nós havíamos parado, então, do nosso último encontro presencial. Essa aula, então, nós vamos terminar aquela parte dos direitos reais que nós começamos, que tratam do uso e da fruição. Então, nós vamos trabalhar essa última parte para que depois nós possamos entrar nos direitos reais de garantia. Então, essa aula talvez ela vá ser um pouco mais curta, porque nós vamos acabar essa parte do conteúdo e depois, então, fazer um trabalho avaliativo, um estudo dirigido, para que a gente possa, então, analisar como que foi o estudo dessa parte e também as dificuldades que vocês têm, que serão discutidas, então, num encontro virtual pelo Google Meet, e tudo isso nós vamos combinar, então, de maneira prévia, mas, então, nesse momento, vocês peguem o material, a dinâmica da aula vai seguir a mesma aqui nas aulas presenciais, então, nós vamos começar com o nosso Vale a Pena Ver de Novo, que é a revisão dos últimos tópicos da nossa aula anterior. Então, já iniciando, como vocês fazem na aula, vocês me respondam, mesmo que vocês não estejam aqui, eu sei que vocês vão estar respondendo. Então, a gente viu na última aula, né, sobre as servidões prediais. Então, as servidões prediais, elas estão lá do 1378 a 1389 do Código Civil. E o que fica das servidões prediais para vocês, que vocês podem me ajudar? Servidões prediais, nós estudamos que podem ser a título oneroso ou gratuito. Nós temos, então, dentro das servidões prediais, o prédio dominante e o prédio serviente. Me ajudem, quem que é o prédio dominante e quem é o prédio serviente? O prédio dominante é aquele que vai se utilizar de uma parte do prédio serviente. A resposta, a gente fala, já tá no nome ali, né? Por quê? Porque o prédio serviente, ele vai servir ao dominante na necessidade que ele precisa. Então, nós tínhamos algumas características e classificações, né? Nós falávamos do princípio da indivisibilidade nas servidões prediais, lembram? O que significa o princípio da indivisibilidade? Que a servidão predial ela é instituída em favor de quem? Do prédio e não do ocupante. Isso significa que é irrelevante se uma ou várias pessoas conservam a posse, né? Mesmo que só uma utilize aquela servidão. A servidão ela está constituída em favor do prédio, então se assegura a tutela para todas aquelas pessoas que estão ali. E havendo divisão do prédio dominante, a servidão ela perdura, né? Todos se aproveitam daquela servidão. Nós falávamos também que não podemos confundir o quê? A servidão administrativa, que é um ônus imposto ao imóvel pelo poder público, né? Para que se assegure a realização ou a conservação de uma obra, um serviço de utilidade pública. E também não podemos confundir os direitos de vizinhança. A servidão predial, ela é diferente, né? A servidão predial, a gente utiliza a propriedade alheia. Então, nós temos dois prédios, dois donos diversos. A servidão predial ela serve a coisa, né? Ela é útil ao prédio dominante e serve, então, o prédio dominante, né? Quem serve? O prédio serviente. E nós falávamos em algumas classificações também da servidão. Vocês podem me ajudar a lembrar? Quais classificações que nós tínhamos? Nós tínhamos servidões contínuas, descontínuas, positiva, negativa, aparente e não aparente. E vocês lembram que nós podíamos combinar todas essas servidões, ou seja, a gente podia fazer um mix dessas servidões, né? Uma servidão podia ser o quê? Contínua e aparente, como no caso do aqueduto, ou ela podia ser uma servidão contínua e não aparente, que era aquela hipótese de não construir além de certa altura. Descontínua e aparente, que era o que? Uma passagem por caminho demarcado. E também a descontínua e não aparente, como retirar água sem um caminho visível.
Então, da classificação das servidões, nós tínhamos a possibilidade do que? De juntar todas elas e fazer um mix dessas servidões, tá? Contínua e aparente, contínua e não aparente, descontínua e aparente e descontínua e não aparente. Então, na dúvida, vocês voltem ao material da aula passada, qualquer coisa chama aquela dúvida ali no grupo do WhatsApp da turma. Como que a servidão ela é constituída? Ou ela é constituída por lei, ou ela é constituída por ato humano. E a extinção das servidões, vocês lembram? Onde que tá? Tá lá no 1388 e no 1389 do Código Civil, né? Então, vocês atentem-se para a possibilidade de extinção da servidão. Tópicos principais são esses. Na dúvida, friso de novo. Vocês chamem a gente que a gente volta no que ficou né, em aberto. Na última aula nós também vimos o que? O usufruto. O que nós falávamos então do usufruto? Onde está o usufruto? Tá lá no 1390, né, no 1390 até o 1411 do Código Civil. Então, o que é o usufruto? Vamos juntos então ler lá o 1390. O que nos diz o 1390? Que o usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte deste, abrangendo-lhe no todo ou em parte os frutos e utilidades. Então, do 1390, a gente já extrai o objeto do usufruto. Qual que é o objeto do usufruto, turma? São os bens móveis ou imóveis. E o que é o usufruto? Lembram que na aula passada nós falávamos que é aquele direito que se confere para alguém. Quem que é esse alguém? É o usufrutuário. Para que, por certo tempo, então a gente já tem o caráter temporário do usufruto, de forma inalienável e impenhorável, possa usufruir de coisa alheia. De quem é essa coisa alheia? Do nu proprietário, como se fosse sua. Então, o usufrutuário vai estar usufruindo, ou seja, usando e se aproveitando dos frutos de coisa alheia que pertence ao nu proprietário, como se fosse sua. Por isso, então, que o objeto do usufruto, lá no 1390 do CC, vai dizer o quê? Que pode ser bem móvel ou imóvel, que pode ser um patrimônio ou parte de um patrimônio. Então, nós temos o usufruto, que é o tradicional que a gente falou em usufruto pensa, usufruto sobre uma casa, que é um bem imóvel, mas nós temos também a possibilidade de usufruto sobre o quê? Sobre um rebanho, sobre um bem incorpóreo, como no caso dos direitos autorais, sobre títulos de crédito, sobre apólices e ações, todos esses fazem parte e são objeto do usufruto. E como que se constitui um usufruto? Nós estamos falando de direito real, então nós temos a possibilidade de constituir o usufruto ou por determinação legal, a lei está determinando a constituição do usufruto, ou por um ato de vontade, sempre mediante escritura pública, estamos trabalhando nos direitos reais. E também a possibilidade de uso capião do usufruto, que nós já trabalhamos e discutimos em aula. Os direitos e os deveres do usufrutuário, onde se encontram? Atentem ao 1390, lá do Código Civil, que nos explica o objeto, e depois, juntamente, né, com essa parte que vai nos falar dos direitos e deveres do usufrutuário, e que se refere ao quê? As obrigações quanto aos encargos do imóvel, as obrigações de manutenção do bem, né, seja móvel ou imóvel. Então, prestem atenção nessa parte também. E como que se dá a extinção do usufruto? Nós temos lá do 1410 ao 1411 do Código Civil. Como que ocorre, então, a extinção? Por renúncia do usufrutuário, então, nós temos a extinção do usufruto. Nós temos pelo termo da duração. Então, lembrem que o usufruto ele é instituído em caráter temporário. Então, terminou o tempo determinado, acabou, né? Chegou o tempo determinado no contrato, acabou, extinguiu o usufruto. A própria extinção da pessoa jurídica, no caso do usufruto instituído em favor de uma pessoa jurídica. A cessação do motivo pelo qual se originou o usufruto também, a destruição da coisa, a consolidação, culpa do usufrutuário, não uso ou não fruição. São hipóteses, então, que trabalham a extinção do usufruto. Também vimos, então, na última aula, o uso. Onde está o uso? Lá do 1412 e 1413 do Código Civil. Vimos que é diferente do usufruto. Por quê? Porque no usufruto nós temos o uso da coisa mais a fruição daquela coisa, né? Dos proveitos econômicos que advêm daquela coisa. Já no uso, não. Nós temos exclusivamente a possibilidade de
uso. Então, lá no 1412, ele vai nos dizer o quê? Que o usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos, quanto o exigirem as necessidades suas e de sua família. Isso significa que no uso a possibilidade de fruição dos frutos daquela coisa se restringe estritamente à necessidade da família do usuário, a necessidade do usuário e da sua família. Então, o que a gente pode instituir uso? Também podemos instituir uso sobre bens móveis e imóveis. E quais são as condições que nós avaliamos? O parágrafo 1º nos diz, então, avaliar-se-ão as necessidades pessoais do usuário conforme a sua condição social e o lugar onde vivem, ou seja, se analisam as necessidades do usuário e da família. E nesse momento nós precisamos nos atentar que o código nos traz uma acepção ampla de família, que está lá explicado no parágrafo 2º do 1412, que nos diz o quê? As necessidades da família do usuário compreendem as de seu cônjuge, dos filhos solteiros e das pessoas de seu serviço doméstico. Então, a família abrange cônjuge, abrange filho solteiro, abrange eventuais pessoas que ajudam ali no serviço doméstico. Então, é uma concepção ampla de família. E precisamos atentar que as disposições cabíveis do usufruto também são aplicadas para o uso conforme se refere ali o 1413 do Código Civil. Nesse momento, precisamos diferenciar o que? O uso, que é esse instituto que nós acabamos de ver, né, que estudamos mais a fundo na última aula, da concessão de direito real de uso e da concessão de uso especial para fins de moradia. Por quê? Porque a concessão de direito real de uso e a concessão de uso especial para fins de moradia são instrumentos de política pública de regularização fundiária, ou seja, vamos regularizar a posse em determinadas áreas. Já o uso, então, é essa previsão que nós estamos vendo aqui no Código Civil. Temos, então, no material uma decisão para que vocês analisem, estudem e, a partir dessa decisão, qualquer dúvida, vocês tragam para a gente discutir no grupo. Iniciamos, então, a aula de hoje falando do quê? Do direito real de habitação. Onde que se encontra o direito real de habitação? Está lá do 1414 ao 1416 do Código Civil. O que nos diz o direito real de habitação? Bom, vamos ler o 1414 do Código Civil. O que ele nos diz? Juntem o código de vocês e acompanhem. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular deste direito não a pode alugar nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com a sua família. Então, o que a gente extrai aqui do 1414? Nós temos o direito de habitar. Isso significa que é um direito de residência, não para comércio ou indústria. Nós falávamos, então, que o direito é de morar, ali habitar. Agora, se possibilitam algumas atividades de cunho artesanal, isso não descaracteriza a habitação. Então, aquela pessoa que vende um pouquinho de artesanato na sua casa, mas que não transformou isso num comércio ou numa indústria, porque o código está falando do direito de habitar. E habitar o quê? Gratuitamente, ou seja, no direito real da habitação se veda a locação ou empréstimo. Por quê? Porque é o direito de habituar gratuitamente a casa alheia. Então, nós não podemos locar ou fazer uma locação ou um empréstimo desse direito real de habitação. Quando nós instituímos um direito real de habitação, nós falamos o quê? Que o titular deste direito, ou seja, quem é o titular? A pessoa que está habitando no imóvel não a pode alugar nem emprestar. Isso significa o quê? Que é um direito personalíssimo intransmissível. Ela vai o quê? Simplesmente ocupá-la com a sua família. E o que nos fala o 1415 do direito real de habitação, que é conferido a mais de uma pessoa? Então, nós temos o direito real de habitação conferido para quem? Para a Carlota e para o Joaquim. Se a Carlota está habitando, o Joaquim não pode, então, conforme determina ali o 1415, exigir um pagamento de aluguel. Ele não pode exigir, assim como a Carlota não pode impossibilitar que o Joaquim venha habitar naquela casa. Porque o que nos diz o artigo? Se o direito real de habitação for conferido a mais de uma pessoa, qualquer delas que sozinha habite a casa não terá de pagar aluguel a outra. Então, se o Joaquim não quer habitar,
a Carlota não precisa pagar aluguel para ele. Mas não as pode inibir de exercerem. Isso significa o quê? Que se o Joaquim decidir morar ali na casa, ele pode e a Carlota não vai poder impedir. E o 1416 também vai nos trazer essa possibilidade de se aplicar para a habitação no que for possível e não for contrária à sua natureza. Então, as disposições relativas ao usufruto. Temos que cuidar o quê? Que o direito real de habitação é um direito temporário. Ele tem destinação específica. Qual que é a destinação? A destinação é para habitação. Então, é para que o titular use com a sua família. E como que se constitui o direito real de habitação? Podemos constituir por um contrato mediante escritura pública. Estamos trabalhando nos direitos reais, estamos falando do direito real de habitação de um imóvel, então precisamos de uma escritura pública. Por um ato de última vontade, que vai produzir efeitos, então, desde a abertura da sucessão e vai independer do registro. E também temos aquela previsão que está lá no 1831 do Código Civil, que é o direito real de habitação em favor do cônjuge sobrevivente. O que nos diz o Código, então? Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja único daquela natureza inventariar. O que nós temos que cuidar nesse artigo, então? Hoje, o direito real de habitação, ele se aplica a qualquer que seja o regime de bens, diferente do que aconteceu uma vez, mas hoje se aplica a qualquer que seja o regime de bens. Atentemos também para o informativo 633 do STJ, que nos diz o quê? Que o cônjuge ou companheiro sobrevivente possui direito real de habitação, mesmo que seja proprietário de outros bens. Então, nós trabalhamos aqui com a hipótese do quê? Do companheiro também ter o direito real de habitação, ou seja, se garante esse direito para pessoas que vivem em união estável. E também aqui, conforme informativo do STJ, nós até já falávamos isso, mesmo que seja proprietário de outros bens. Então, se trabalha com essa ideia do direito real de habitação, daquele local onde as pessoas construíram, então, né, a sua história, construíram a sua família, a sua vida. Então, o código nos está dizendo, desde que seja único daquela natureza inventariar. Mas, então, precisamos atentar para o informativo 633 do STJ. Trouxemos, então, também na última aula, algumas notícias que se referem, então, ao direito real de habitação, ou seja, nós temos esse paradoxo, no caso de não garantirmos mais esse direito real de habitação, no caso de alguém que seja morto pelo companheiro ou companheira, conforme notícia. Então, vocês podem ler a notícia que está disponível no material e qualquer dúvida vocês nos tragam ali no grupo para que a gente continue a nossa discussão. Da mesma maneira, as decisões que já estão no material, vocês leiam e tragam eventual dúvida para a gente discutir no nosso encontro do Google Meet ou também, né, diretamente ali pelo WhatsApp, vocês já podem colocar dúvida. E nós tínhamos algumas questões também para debater em aula, então vocês acompanhem ali pelo material que eu vou ler aqui. O que nós temos aqui? O que é correto afirmarmos sobre o direito real de habitação que se assegura ao cônjuge sobrevivente? Ele é irrenunciável? Não, o direito real não é irrenunciável. Ele exige registro imobiliário para a sua constituição? Não, porque esse é um direito que decorre o quê? Lá do Código Civil. Lá de qual artigo? Do 1831 do Código Civil. Ele não é extensível ao regime de separação de bens? Atentem, o Código garante, então, esse direito para todos os regimes de bens e também pro companheiro, para aqueles que habitavam junto, né, em união estável. E ele não dá direito a frutos? Exato, o direito real de habitação não dá direito a frutos. Por quê? Porque ele é o direito de habitar gratuitamente. Então, é um direito de habitação. O nome já nos está dizendo do que se trata. Agora vamos trabalhar com aquela questão, problema que nós temos ali no nosso material. O Carlos, ele instituiu em favor da Teresa, da Helena e da Paula o direito real de habitação sobre uma casa. A Helena, antes de completar um ano de exercício, ela firmou um acordo escrito com quem? Com a Vera, que foi registrado no cartório de títulos e documentos, cedendo onerosamente o exercício de seu direito real de habitação a ela e a seus sucessores.
Logo em seguida, Teresa emprestou uma parte da casa para que ali resida temporariamente uma pessoa de sua confiança. Considerando as disposições contidas no Código Civil sobre a matéria, o que o Carlos pode fazer? Então, o Carlos não poderia ter constituído direito real de habitação a mais de um beneficiário, posto que não se admite o coexercício no direito real de habitação? Não, o Carlos pode constituir um direito real de habitação a mais de uma pessoa, tá lá no 1415 do Código Civil. O Carlos, ele não pode se opor à cessação do exercício do direito real de habitação ante a sua natureza intuito persona. O Carlos, ele pode se opor. Por quê? Porque o direito real de habitação é um direito personalíssimo. Então, essa alternativa não está correta. O Carlos pode se opor à cessão do exercício do direito real de habitação, pois sendo o direito real de habitação personalíssimo, é inválida a cessão onerosa ou gratuita de seu exercício? Exato, onde nos diz isso? Lá no 1414 do Código Civil. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular desse direito não a pode alugar nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com a sua família. Então, é o direito de habitar. O Código já está expressamente proibindo, né, a locação ou o aluguel, enfim, né, ceder esse direito. Então, a letra correta aqui seria a C. Mas por que a letra D está correta? A letra D está dizendo lá no final que só se admite a cessão gratuita do exercício. Não se admite a cessão, no caso ali da Helena, ela não pode ceder o seu direito real de habitação, porque é um direito personalíssimo dela. E o que está errado ali com a letra E? Que o Carlos, ele pode se opor à cessão do exercício do direito real de habitação, porquanto a validade da referida cessão está condicionada à autorização de todos os titulares do direito real de habitação. Não, os titulares não têm nem o poder da autorização. Por quê? Porque é um direito personalíssimo para que eles habitem, então, o local. Do direito real de habitação, nós partimos para o direito de superfície, onde nós encontramos o direito de superfície, do artigo 1369 ao 1377 do Código Civil. Então, peguem o código de vocês e acompanhem. O que nós temos no direito real de superfície? Nós temos um desdobramento do direito de propriedade. Vocês lembram que nós falávamos que o direito de propriedade é o direito mais completo de todos. E o que acontece com os direitos reais? Então, nós pegamos, né, cada direito real, ele trabalha, ele tem um pouquinho de um dos atributos da propriedade. No caso do direito real de superfície, acontece o quê? O desdobramento do direito de propriedade. Isso significa o quê? Conforme nós temos ali no nosso material, que nós temos a propriedade da superfície e nós temos a propriedade do solo. Então, são duas propriedades autônomas, né? Nós trabalhamos a partir do direito real de superfície com a mitigação da teoria da acessão ou da principialidade do solo. Isso significa o quê? Que lá no 1253, quando ele fala que toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa até que se prove o contrário, acaba mitigado. Por quê? Porque aqui no direito real de superfície nós temos como propriedade do solo o proprietário e com propriedade da superfície o superficiário. Isso significa que o que está acima do solo, que está na superfície, a edificação ou a plantação, pertence ao superficiário. Aí nós trabalhamos o que? Com a teoria da acessão invertida, que é lá no parágrafo único do 1255, que nos diz o quê? Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que de boa fé plantou ou edificou adquirirá a propriedade do solo mediante pagamento da indenização, fixada judicialmente se não houver acordo. Então, aqui no direito real de superfície, nós já temos, então, um contrato entre as pessoas que a propriedade do solo continua com o proprietário e o direito de superfície vai para o superficiário. Nós temos, então, um exemplo, né, do senhor que recebeu uma parte muito grande de terras, então, lá no interior de Teresópolis, e ele decide, então, que, bom, ele não tem nem dinheiro para construir, mas ele não quer se desfazer do imóvel, ele não quer alugar. O que ele pode constituir? Ele pode constituir um direito real de superfície.
indo junto a uma construtora, negociando, então que a propriedade do solo continua com o proprietário, vai continuar sendo desse senhor. Mas a construtora, então, se responsabiliza por construir alguns chalés, então, lá na propriedade desse senhor, que ela vai explorar economicamente. Então, nós temos essa possibilidade. E onde se encontra isso? Lá no 1369, que vai falar o quê? Que o direito real de superfície se constitui por escritura pública ou testamento. Então, voltamos ao que a gente fala toda aula. Estamos trabalhando com os direitos reais, os direitos de fruição. No caso, nós estamos trabalhando com um bem imóvel, então nós precisamos de uma escritura pública ou de um testamento. E 1369 vai nos dizer o quê? Que o proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou plantar. Então, o proprietário continua com o direito, com a propriedade do solo, e ele vai conceder a outrem. Quem é esse outrem? É o superficiário. Então, o superficiário vai poder construir ou plantar no terreno que continua pertencendo ao proprietário por tempo determinado, mediante a escritura pública devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. E aí o que nos fala o parágrafo único? Que o direito de superfície não autoriza a obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto da concessão. Então, nós temos essa ressalva aqui do parágrafo único. E o que nos fala, então, 1370? Que a concessão da superfície pode ser o quê? Gratuita ou onerosa. Então, o proprietário tem o direito ou de conceder de maneira gratuita essa exploração econômica por alguém, ou conceder uma parte do seu terreno, a partir da instituição do direito real de superfície para que o superficiário plante ou construa sem receber nada em troca, ou ele pode, então, instituir um valor, como no nosso caso do exemplo lá, mediante uma contratação, mediante uma concessão onerosa, então, eu posso permitir que uma construtora venha no meu terreno, construa os chalés, explore economicamente e eu receba um valor em troca. No caso, então, da nossa concessão de direito real de superfície ser onerosa, o que acontece? Acontece o pagamento. Esse pagamento pode ser feito de uma só vez, pode ser feito de maneira parcelada. O que é o pagamento? É o solarium ou o cânon superficiário. Então, nós temos aqui a possibilidade de que o proprietário, então, do solo receba um valor pela exploração que o superficiário está fazendo no seu imóvel. E o direito de superfície ele pode transferir-se a terceiros, então atenção ao 1372, e por morte do superficiário aos seus herdeiros. E muito importante, porque o direito real de superfície ele vem aqui no lugar da enfiteuse, que nós estudamos lá na primeira aula, mas hoje não está mais permitida no nosso código. E o que nos fala o parágrafo único do 1372? Que não pode ser estipulado pelo concedente a nenhum título qualquer pagamento pela transferência, diferente do que acontecia na enfiteuse, então, que existia essa possibilidade de pagamento. Agora, somente se possibilita, então, o uso da superfície do terreno pelo superficiário e, em caso de transferência desse direito, então, o proprietário, que continua com a propriedade do solo, não recebe, então, nenhum valor por essa transferência. E o que acontece lá no 1373 do Código? Acompanhem ali pelo Código. Se garante o direito de preferência. Então, no caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, tanto o superficiário quanto o proprietário têm o direito de preferência. E no caso, do superficiário dar uma destinação diversa para aquele imóvel, aí nós temos a previsão ali do 1374 do Código Civil, que nos diz o quê? Antes do termo final, resolver-se-á a concessão se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para que foi concedida. Isso significa o quê? Se nós acordamos, então, eu como proprietária e você ali como superficiário, que você construiria os chalés para explorar economicamente ou que você construiria uma escola, você precisa respeitar o que nós acordamos lá na nossa escritura pública. E se for extinta a concessão, o proprietário passa a ter propriedade plena. Então, nós trabalhamos aqui com o quê? Com a consolidação da
propriedade. Isso significa que o proprietário vai ter a propriedade plena sobre o quê? Sobre o terreno, sobre a construção, sobre a plantação. Isso independe de indenização. Então, a gente consolida a propriedade nas mãos do proprietário no final do contrato, independente de indenização, a não ser que se concorde, se estipule o contrário, onde nós encontramos isso no 1375 do Código Civil. E no caso de uma desapropriação no direito de superfície, ou seja, o direito de superfície vai ser extinto em razão de uma desapropriação. Para quem vai essa indenização? Bom, ela vai proporcional, então, ao valor correspondente ao direito real de cada um, tanto para o proprietário quanto para o superficiário. Então, ambos têm direito à indenização no caso da extinção do direito real de superfície por desapropriação. Onde que a gente encontra isso? Lá no 1376 do Código Civil. E o direito real de superfície, muito importante, então atentem para essa possibilidade. Pode ser constituído por pessoa jurídica de direito público interno, onde nós encontramos isso? Lá no 1377 do Código Civil, ou seja, existe a possibilidade de que pessoas jurídicas de direito público interno constituam direito real de superfície. E no que não for contrário à disposição em lei especial, se aplica as disposições do Código Civil também. Então, nós trabalhamos, né, até na aula com o direito de superfície que nós tínhamos ali do estádio do Internacional. Então, vocês acompanhem no material que nós temos. Então, quem que nós temos de superficiária? A SP Holding Beira Rio. E quem que nós temos de concedente? Então, o Esporte Clube Internacional. Então, essa é uma das hipóteses que nós temos instituído um direito real de superfície. E as questões, então, agora que vocês têm no material, acompanhem e vamos discutindo as alternativas. O que nos fala a primeira questão? Vamos analisar, então, o que está correto e o que não está correto dessas questões e discutimos aqui porque não está correto. O direito real de superfície concede ao seu titular o direito de construir ou plantar em terreno alheio? Concede. Perpétua ou temporariamente? Perpétua não, é um direito temporário. Atentem-se, então, ao que determina o 1369 do Código Civil. O contrato que institui a superfície pode ser gratuito ou oneroso? Correto, gratuito ou oneroso. No oneroso, o proprietário da terra tem direito a pagamento, que pode ser feito de uma só vez ou parceladamente? Exato, bem o que fala, então, ali o 1370 do Código Civil. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e por morte do superficiário aos seus herdeiros? Correto? Pode. É permitido ao concedente cobrar um pagamento pela transferência a que título for? Não. O proprietário não tem direito a receber um valor na transferência do direito real de superfície, que era o que acontecia lá na enfiteuse. Na superfície não é permitida. O direito real de superfície somente se constitui mediante escritura pública devidamente registrada no cartório de registro de imóveis? Correto, estamos trabalhando aqui com o quê? Com um direito real. Então, onde que nós temos isso? Já lá no 1369, quando inicia a parte do direito real de superfície. Continuando, então, ao contrário da lei de locações, em regra, os encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel são de responsabilidade do proprietário? Não, não são de responsabilidade do proprietário. Onde que nós temos essa disposição? Lá no 1371. O que nos fala, então, o 1371 do Código Civil? Vamos procurar ele ali. O superficiário responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel. Então, vamos frisar de novo. Quem é o responsável sobre os encargos e os tributos que incidem sobre o imóvel no direito real de superfície? O superficiário. No caso de extinção do direito de superfície em consequência de desapropriação, a indenização cabe integralmente ao proprietário? Não, acabávamos de falar sobre isso. Então, no caso de extinção em consequência de desapropriação, nós temos a previsão no 1376 do Código Civil, que a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário no valor correspondente ao direito real de cada um. O direito de superfície garante o direito de construir ou plantar em terreno alheio por tempo indeterminado? Não, turma, é tempo determinado, é um direito real de caráter temporário. A constituição do direito de superfície pode ser feita por contrato verbal entre as partes ou por escritura pública, a depender do valor estipulado?
Sempre por escritura pública. Estamos trabalhando com os direitos reais, estamos trabalhando com o direito real de superfície instituído sobre um bem imóvel. Precisamos de uma escritura pública. O direito de superfície não autoriza a obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto da concessão. Perfeito é o parágrafo único do 1369. Correta essa afirmação. Continuando então nas nossas questões, acompanhem ali pelo material. Mateus é proprietário de um terreno situado em área rural do estado de Minas Gerais. Por meio de escritura pública levada ao cartório do registro de imóveis. Então, além da escritura pública, o enunciado da questão já nos está dizendo que foi levada ao cartório do registro de imóveis. O Mateus concedeu pelo prazo de 20 anos em favor de Francisco, direito real de superfície sobre o alúde do terreno. A escritura prevê que o Francisco deve ali construir um edifício que servirá de escola para a população local. A escritura ainda prevê que, em contrapartida à concessão da superfície, o Francisco tem que pagar para o Mateus a quantia de 30 mil reais. A escritura também prevê que, em caso de alienação do direito de superfície por Francisco, o Mateus terá direito a receber a quantia equivalente a 3% do valor da transação. Então, nós já conseguimos identificar o que está acontecendo aqui. Foi instituído um direito real de superfície, que o Mateus continuou tendo o direito de propriedade do solo, e o Francisco, então, passou a ser o superficiário daquele terreno. E o que se determinou? Que aquele terreno vai ser destinado, então a destinação do terreno, ela é para a construção de uma escola. Ela é a título oneroso. Por quê? Porque o Francisco tem que pagar para o Mateus a quantia de 30 mil reais. E o que vai acontecer no caso de alienação do direito de superfície? Então, atentemos essa parte. O Mateus tem direito a receber quantia equivalente a 3% do valor da transação. Acabamos de ver que não pode isso, então vamos analisar as alternativas. Nesse caso, é correto afirmar que é nula a concessão de direito de superfície por prazo determinado, haja vista só se admitir no direito brasileiro a concessão perpétua? Não, o direito de superfície é por tempo determinado. É nula a cláusula que prevê o pagamento de remuneração em contrapartida à concessão do direito de superfície, haja vista ser a concessão ato essencialmente gratuito? Frisamos, o direito real de superfície pode ser a título gratuito ou oneroso. Vamos para a letra D, então. É nula a cláusula que obriga Francisco a construir um edifício no terreno? Não é nula. A destinação do direito real de superfície é específica. E a letra C, então, é nula a cláusula que estipula em favor de Mateus o pagamento de determinada quantia em caso de alienação do direito de superfície? Corretíssima, essa é nula. Então, vamos voltar para o parágrafo único do artigo 1372, que nos diz o quê? O direito de superfície, lá no caput, turma, o direito de superfície pode transferir-se a terceiros e por morte do superficiário aos seus herdeiros. Ok? É a possibilidade de transferência do direito real de superfície. Agora, olhem o parágrafo único. Não poderá ser estipulado pelo concedente a nenhum título qualquer pagamento pela transferência. Então, aqui nós não estamos falando do cânon, né, que é daquele valor que o proprietário ele continua recebendo no caso de ser concedido esse direito a título oneroso. Nós estamos falando de um valor que seria estipulado em caso de transferência. Esse valor é vedado pelo Código Civil, parágrafo único, artigo 1372. Esse é o nosso direito real de superfície. Então, nós passamos agora para quê? Para o direito de laje, então, que é o nosso último direito real, que está lá bem por último no nosso Código Civil, que está antes, então, né, de abrirmos o livro do direito de família, a partir do 1510A. Então, nós encontramos as previsões do direito de laje dos artigos 1510A ao 1510E do Código Civil. Frisando já inicialmente, nós estamos falando de um direito de laje, nós não estamos falando de um condomínio, então são institutos separados, né? Aqui nós estamos falando de um direito real de garantia. Nós vamos ver, então, no material de vocês, nós temos ali a definição do Gonçalves, que ele vai nos falar o quê? Que é a possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias autônomas. Isso significa o quê? Que nós temos, no mínimo, então,
duas unidades imobiliárias, como a imagem ali nos está mostrando. Nós temos o imóvel 1 e nós temos o imóvel 2 com entrada autônoma. Então, a entrada de um imóvel não passa por dentro da de outro. Cada um tem a sua entrada. Nós temos um portão em comum, mas nós temos a porta do imóvel 1 e a porta do imóvel 2 instituídas ali de maneira autônoma. E as titularidades são distintas. Elas só se situam na mesma área, de maneira a permitir que o proprietário ceda a superfície de sua construção a fim de que um terceiro edifique a unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Esse direito de superfície, então, ele vai poder ser o quê? Pode ser um direito de superfície acima ali de uma das unidades autônomas, ou ele pode ser o direito de superfície que está abaixo das unidades autônomas, né? Nós podemos ter o direito de laje, então, nós podemos ter esse direito de laje instituído tanto como segundo andar, como primeiro andar, então, como a figura aqui nos mostra. Por isso que o 1510-A do Código Civil vai nos dizer o quê? Que o proprietário de uma construção base pode ceder a superfície superior ou inferior de sua construção. Então, nós temos uma construção base, que ela pode ser o quê? Ela pode ser no térreo ou ela pode ser como o primeiro andar. Então, essa cessão do direito de construção pode ser para construir abaixo dessa construção base ou para construir acima, a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta. Então, nós temos ali o proprietário que cedeu para que o titular da laje construa uma nova unidade autônoma, né, daquela originalmente construída sobre o solo. Então, o parágrafo 1º vai nos dizer o quê? O direito real de laje contempla o espaço aéreo ou o subsolo de terrenos, atenção, públicos ou privados, tomados em projeção vertical como unidade imobiliária autônoma, não contemplando as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da construção base. Então, o direito real de laje garante o direito ao acesso àquela unidade autônoma, não garante o direito ao acesso às demais áreas que já estão edificadas naquele terreno. Ele se limita à unidade imobiliária autônoma que foi construída, né, sobre aquela construção original que era da propriedade de outro. E isso não se confunde com o condomínio, né, com o condomínio horizontal, que concede aquele direito à fração de cada pessoa. Nesse caso, nós estamos trabalhando, no caso ali, como nos mostra a imagem, com uma outra unidade autônoma sobre essa construção base que já existia, e nós vemos ali que cada uma tem um acesso independente. Então, o que nos traz o direito real de laje? Bom, o titular de um direito, então o proprietário, ele pode ceder para outra pessoa que vai ter esse direito real de laje um espaço para que essa outra pessoa construa acima ou abaixo, né, uma nova unidade autônoma, ou seja, uma nova casinha, né, um novo espaço de habitação. A instituição disso, né, não implica na fração ideal do terreno e nem na participação das áreas já edificadas. Isso significa o quê? Que quem tem um direito real de laje tem direito ao acesso à sua unidade imobiliária, não tem direito ao acesso às demais áreas já construídas naquele imóvel. Agora, como se dividem as despesas no direito real de laje? Despesas necessárias e pagamento de serviços comuns que se relacionem e sejam pertinentes à conservação, à fruição e que sirvam para todo o edifício vão ser partilhadas. Então, nós temos aqui despesas comuns que vão todos se aproveitar. No caso, todos têm que dividir esse valor. O que são despesas comuns, turma? Alicerces, colunas, pilares, parede mestra, um telhado, terraço da cobertura, também se trata de um serviço comum e de um aproveitamento comum. Mesmo então, né, atenção a essa parte, mesmo que se destine só de uso exclusivo do titular do direito da laje, então nós estamos falando de um telhado, terraço, de uma cobertura que se destina exclusivamente ao titular do direito de laje. Isso significa que todos têm que compartilhar? Todos têm que compartilhar essa despesa. Instalações gerais de água, esgoto, eletricidade, aquecimento, o ar-condicionado, gás, comunicação e o que se chamariam de coisas afetadas ao uso de todo o edifício. O portão eletrônico da garagem, então,
o acesso ao imóvel, então ao terreno, tem um portão eletrônico, o portão eletrônico estraga, todas as pessoas utilizam, todas então são responsáveis pela divisão dos valores. E quando que vai se extinguir então? O 1510E vai nos trazer a possibilidade da ruína da construção base. Vocês lembram que nós temos a construção base e o proprietário da construção base, então, garante a construção do direito de laje. E se essa construção base, ela, estraga, ela entra em ruína, ou seja, né, ela foi destruída, o que que acontece? Isso extingue o direito de laje, então a ruína da construção base implica a extinção do direito de laje, salvo, ou seja, isso não acontece se o direito de laje estiver instituído no subsolo, né? Então nós tínhamos como construção base o primeiro andar de um imóvel e o direito de laje estava no subsolo, isso não implica a extinção do direito de laje. E também se a construção base não for reconstruída no prazo de 5 anos. E isso também não afasta o direito à eventual reparação civil contra o culpado pela ruína. Então, ali é o parágrafo único do 1510E do Código Civil. Atentem para ele. E no direito de laje, nós temos a possibilidade do quê? De alienação do direito de laje. A alienação, nesse caso, está tratando da venda do direito de laje, não está tratando da venda da construção base. Por quê? Porque são duas unidades autônomas. Nós temos a construção base, que pertence ao proprietário, e nós temos o direito de laje, então, que pertence para esse terceiro. E esse direito de laje pode ser vendido. Nós temos a previsão lá no 1510D do Código Civil. E o que ele nos diz? Em caso de alienação de qualquer das unidades sobrepostas, nós garantimos o quê? O direito de preferência em igualdade de condições com terceiros, os titulares da construção base e da laje. Então, se nós temos uma construção base e acima nós temos instituídos 2 direitos de laje e a pessoa que está lá bem no terceiro andar, ela decide alienar o direito de laje dela, nós garantimos o direito de preferência em igualdades de condições com o direito de laje que está no segundo piso já existente e também com o proprietário da construção base. Então, nós precisamos sempre cuidar disso. O que precisa acontecer? Então, a cientificação por escrito, para que essas pessoas se manifestem no prazo de 30 dias. Então, é necessário, no caso de alienação, cientificar os titulares da construção base e demais titulares, né, de direito de laje eventualmente existente nessa unidade imobiliária, a venda, então, a alienação desse direito de laje. O titular da construção base ou da laje, a quem não se der conhecimento da alienação, pode, mediante depósito do respectivo preço, haver para si a parte alienada a terceiros, se o requerer no prazo decadencial de 180 dias contado da data da alienação. Ou seja, a gente pode trabalhar com a hipótese de que tanto o titular de uma construção base ou o titular de um direito de laje já existente, eles então revejam, né, consigam depositar o valor da venda e tenham direito então àquela construção que foi alienada sem o conhecimento deles. E aí fala então do direito de preferência e a ordem, o parágrafo 2º do 1510 do Código Civil, que tem preferência sucessivamente, então, né, no caso de haver mais de uma laje, o titular das lajes ascendentes e o titular das lajes descendentes. Então, primeiro o titular das lajes ascendentes, depois o titular das lajes descendentes, assegurada a prioridade para quem? Para a laje mais próxima à unidade sobreposta. No caso, se é o terceiro piso, né, nós temos garantido o direito de preferência para o titular da laje aqui do segundo piso, por se tratar da mais próxima. O que nós podemos afirmar, então, conforme o material de vocês ali na questão, sobre o direito de laje? O titular da construção base ou da laje, a quem não se der conhecimento da alienação, pode, mediante depósito do respectivo preço, haver para si a parte alienada a terceiros, se o requerer no prazo decadencial de 1 ano contado da alienação, ele pode haver para si, como nós já havíamos falado, o direito de depositar. Mas qual que é o prazo? 180 dias. O 1510, então, parágrafo 1º. Mais o que, turma?
Em caso de alienação de qualquer das unidades sobrepostas, terão direito de preferência em igualdade de condições com terceiros os titulares da construção base e da laje nessa ordem, e havendo mais de uma laje, terá preferência sucessivamente o titular das lajes descendentes e o titular das lajes ascendentes, assegurada a prioridade para a laje mais próxima à unidade sobreposta ser alienada? Sim, nós asseguramos a prioridade, né, para a laje mais próxima, mas qual que é a garantia que o código nos traz? Primeiro a laje ascendente e depois a laje descendente. O direito de laje contempla o espaço aéreo ou subsolo de terrenos públicos ou privados tomados em projeção vertical. A ruína da construção base não implica a extinção do direito real de laje ser reconstruído no prazo de 5 anos? Corretíssimo, é o que nós temos então lá no 1510Z, ali no final, né? Nós podemos ter a instituição de um direito de laje, tanto de imóveis, como nos fala aqui, né? Terrenos públicos ou privados? Podemos. E o que acontece? A ruína da construção base, lá no 1510Z, não vai extinguir o direito real de laje se for reconstruído no prazo de 5 anos. A próxima alternativa, então, os titulares da laje, unidade imobiliária autônoma, constituída em matrícula própria, não têm direito à fração ideal de terreno onde está inserida a construção base, tendo, entretanto, direito à participação proporcional das áreas anteriormente edificadas? Não, o direito de laje tem acesso e garantia do direito à sua unidade imobiliária autônoma e não às áreas anteriormente já edificadas que fazem parte, né, da construção base. O titular da laje pode ceder a superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo direito real de laje? Pode, desde que haja autorização expressa ou tácita dos titulares da construção base e das demais lajes, respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes? Não, nós vamos lá para o 1510A, parágrafo 6º, o que nos fala? O titular da laje. Então, nós já tínhamos uma construção base aqui, vamos supor, no solo. E nós já tínhamos instituído um direito real de laje aqui como o primeiro piso, né? Então, esse titular da laje, ali no parágrafo 6º do 1510A, pode ceder a superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo direito real de laje? Pode. Isso significa o quê? Que o dono da construção base era a Carlota. E depois nós temos aqui instituído em favor do Joaquim um direito de laje. Então, o Joaquim, ele pode instituir um sucessivo direito real de laje sobre a laje dele? Pode, desde que haja autorização expressa dos titulares da construção base das demais lajes. Então, a Carlota, ela tem que expressamente concordar e não de maneira tácita. E respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes. Ou seja, nós precisamos sempre da concordância expressa. E o que nós temos, então, por fim, para trabalhar com esses direitos reais, então, de uso, é essa possibilidade que foi anunciada, então, ali no município de São Paulo, que foi a concessão de piscinões para iniciativa privada. Ou seja, vai ser instituído um direito de laje, então, e o que a notícia nos traz, então, né? Que foi feito um edital de concessão para manutenção e construção de piscinões na cidade, então, ali de São Paulo, pela iniciativa privada. Isso implica no quê? Na construção de 5 desses piscinões, então, né, ou seja, de todos os equipamentos e da conservação de outros em diversas áreas da cidade. Em troca, o que o concessionário vai ter? O chamado direito de laje, ou seja, a possibilidade de explorar comercialmente as áreas em cima desse piscinão. Então, fica essa possibilidade para que vocês discutam, então, e depois nós possamos, de maneira virtual, ao vivo, discutir sobre essas hipóteses, então, que nos traz hoje o direito de laje também, e também demais casos práticos que nós vamos trabalhar, que nos traz, então, o usufruto do direito real de habitação, essa parte, então, que seria do direito real, dos direitos reais sobre coisas alheias, que tratam, então, do uso e fruição, nós terminamos. Nós iniciaremos, então, num próximo momento, os direitos reais de garantia. Por agora, então, eu peço que vocês revisem toda essa parte. Vai ser enviado pelo portal, então, alguns estudos dirigidos.
E também vamos trabalhar com a hipótese de enviarmos o trabalho para que vocês façam, né, sobre essa parte que nós já vimos. E qualquer dúvida, então, né, estou à disposição. Vocês chamem ali no WhatsApp, mandem e-mail, chamem pelo grupo para toda a turma ver, né? A gente sabe que a dúvida que uma pessoa tem pode ser a dos outros também. Se cuidem, estudem, fiquem em casa. E qualquer coisa a gente tá aqui. Um abração.